Em um universo inaceso e varrido pela sombra interminável, jazia um mundo frio coberto por uma densa névoa que insistia em jamais se dissipar. Lá, a regência da vida como conhecemos ainda não existia, mas em meio a tanta calmaria e estabilidade, uma chama estava prestes a ser acesa. Seja muito bem-vindo à Penumbra. Você está assistindo a Dark Stories e hoje falaremos um pouco sobre a genialidade do complexo universo de Dark Souls 3. Em longínquas épocas jaziam eras de paz apesar do incansável frio trazido por um vento forte, assim como a névoa densa que dominava tudo. A superfície, o mundo como conhecemos que hoje insistimos em chamar de nosso, era dominado por ferozes dragões em um tempo que se denominava a Era dos Anciões. E inesperadamente uma luz se acendeu em meio às trevas, bem abaixo da superfície, uma luz tremeluzente e alaranjada. Essa era a luz da primeira chama que trouxe consigo todo o conceito de vida e morte, assim como luz e trevas. E se existia uma chama, também era necessário alguém ou algo que a manuseasse. E foi quando através dela se deu origem aos primeiros grandes lordes, cujos mesmos, utilizando o poder desse fogo, travaram uma batalha contra os dragões a fim de dominar e clamar a superfície para si. E com a ajuda de Seth, o dragão descamado, que traiu seus iguais para favorecer os lordes, todos eles colocaram um fim à Era dos Anciões. Porém, assim como a chama deu a vida à espécie humana, depois de muito tempo e várias desavenças entre lordes na briga pelo poder, a maldição dos mortos-vivos foi lançada pelo mundo, fazendo com que o indivíduo vagasse incansavelmente enquanto seu corpo se decompunha, mantendo a sua consciência e alma presa à sua carne. E como um fogo forte que do vazio se acendeu, uma hora se apagaria. E não demorou muito para que isso começasse a acontecer. E cada jogo da saga Souls é uma espécie de ciclo distinto que conta a história de uma misteriosa figura que, quando a chama está próxima de se apagar, ela surge com a missão de reacendê-la, assim como o nosso personagem Dark Souls 1, que se torna um Lorde das Cinzas por isso. E muitos anos se passaram, assim como muitos Lordes também se formaram e se foram, até chegarmos em Dark Souls 3, onde a chama novamente está para ser extinta. Mas isso se dá ao fato de alguém pela primeira vez estar se recusando a reacendê-la, e esse alguém é o atual herdeiro dela, Príncipe Lothric, que se recusa piamente a assumir o seu posto. Lothric, assim como inúmeros outros grandes lordes das cinzas, teria que se sacrificar para reacender o fogo, mas ele é contra isso e quer que todo esse ciclo se encerre de uma vez por todas. Para isso ele deixou o castelo e o reinado que carrega o nome Lothric de sua linhagem para o seu irmão Lórien, se mudando para um palácio distante onde ele poderia tranquilamente assistir ao fim da chama. E antes de chegar aos eventos de Dark Souls 3, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, pois isso me ajuda muito e entrega o meu conteúdo para você. Bom, e então nós começamos a ser introduzidos em um contexto onde o sino é tocado pela Guardiã do Fogo, revivendo de seus túmulos 3 antigos lordes para assumirem o lugar de Lothric, que são eles os Vigilantes do Abismo, Aldrich, o Devorador de Deuses, e Yorm, o Gigante. Porém, esses mesmos lordes também se recusaram a herdar a chama e se sacrificar por ela por medo e por lembrança da dor. E então, uma emergência foi acionada através do toque desse mesmo sino, trazendo agora os inacesos. E é aí que a história de Dark Souls 3 realmente começa. Esses inacesos, nosso personagem no caso, introduzidos na lore do terceiro game, seriam antigos possíveis lordes que, ao tentarem reacender a chama, eles não aguentaram tamanho poder e sucumbiram a ela. E agora eles estavam lá de volta pela primeira vez com uma segunda chance. Mas tudo isso, como diz na própria intro, fez com que o reino, que também era denominado de Lothric, convergisse, fazendo uma mistura embaraçosa com inúmeros mundos e antigas terras. E o local foi rapidamente varrido pelo caos interminável.
como é bem reparado em todos os jogos da saga, a história em si é bem implícita. Ao decorrer da jornada vamos conhecendo-a aos poucos através da descrição de itens, mas isso ainda é insuficiente para entendermos tudo e fecharmos vários pontos. E em Dark Souls 3, por trás de todo esse caos incalculável de renascimento de lords e terras convergentes, existe uma profundidade tão grande e sentimental dos personagens que infelizmente passa despercebida pela maior parte do tempo, como por exemplo é a história da própria linhagem de Lothric, onde Oceiros, o antigo rei, ficou obcecado em produzir um herdeiro perfeito que teria de volta características dos dragões, isso porque ele queria um filho seu para poder sacrificar pelas chamas, e então ele descobriu o culto relacionado ao caminho do dragão pelos estudiosos de sua corte. Tudo isso devido à antiga pesquisa de Seth, o dragão pálido que traiu a sua espécie, cujo mesmo tempo depois recebeu seu lugar ao lado dos lords, e Oceiros teve sucesso em efetuar isso através do seu filho caçula, Ocelote, o terceiro. Porém, isso custou um altíssimo preço e ele se fundiu às características do próprio Seth, pensando que ia dominar sua magia, mas que apenas o fez se tornar um dragão cego, humanoide e com deficiências por todo o corpo. Não é certo se a rainha faleceu no parto ou se ela simplesmente abandonou o reinado, mas Oceiros, incapaz de dominar a magia desejada e com seu filho negando o destino de se sacrificar pela chama, se isolou no jardim do castelo, com a falsa presença de Ocelote, já que o mesmo nem parece existir e aparenta ser uma projeção da cabeça do seu pai. O bebê, na verdade, possivelmente morreu durante o parto. Vale ressaltar também a dificuldade consagrada para os jogos da saga Souls que divide as comunidades. São apenas os mais corajosos e determinados aqueles que se dedicam 100% até chegar no fim, e muitos desistem antes mesmo de atingir os 50. Durante essa jornada que parece infinita, lutamos com inúmeros chefes e inimigos cruzando por diversas terras e diferentes histórias de lugares que um dia puderam ser considerados prósperos. Mas todo mundo precisa de um respiro. E para revigorar o nosso solitário viajante durante essa jornada, existem as famosas bonfires, fogueiras acesas pela guardiã das chamas que funciona como um checkpoint, onde você pode aprimorar os seus itens e habilidades, também podendo viajar rapidamente para algumas localizações. E claro, não podemos em hipótese alguma deixar de lembrar da absurda e fantástica ambientação do game que nos insere sim em um universo de terror. Cada canto desse mapa, cada ponte cruzada, cada castelo e cada pântano, tudo parece ser feito à mão e propositalmente colocado ali. Isso nos causa uma sensação esquisita que é aliada à dificuldade do jogo, colocando no jogador um medo absurdo da exploração, ao mesmo tempo em que sabemos que seremos recompensados por isso. E tudo vai desencadeando inúmeros mistérios e lugares ocultos que vão puxando o jogador para a história mesmo apesar de tantas falhas e derrotas, nos mantendo presos naquele mundo porque você precisa seguir em frente. E Dark Souls trabalha uma sensação que poucos games conseguem manusear com maestria, que é a realização. Passar horas tentando memorizar os ataques de um poderoso inimigo para finalmente conseguir derrotá-lo é o coração de todos esses jogos. E isso não se dá somente ao combate, também sendo possível ter essa sensação quando exploramos cenários através de um extenso caminho e descobrimos um atalho importante que de maneira orgânica foi colocado ali. E agora você simplesmente não precisa mais cruzar o mapa todo para chegar até o local que deseja. Isso, para o jogador que está sofrendo desde quando apertou o play, simplesmente não tem preço, e é quase como se a própria arquitetura do mundo se comunicasse com você. Bom, eu sinto lhe dizer, mas nesse ponto você já está bem preso no game, e após horas e horas de gameplay, finalmente você alcança o seu destino, e é o momento de reacendermos a chama. Tudo que você passou, cada momento, cada chefe, cada morte que poderia ter sido evitada, cada frustração e realização, tudo isso ficará para trás de uma vez por todas porque você está chegando no final. E então somos teleportados para um lugar onde reside um guerreiro sentado ao lado de uma bonfire. Ao redor dele está o que se assemelha a um campo de batalha. Esse guerreiro, denominado de Alma das Cinzas, se levanta e sem hesitar te ataca bravamente através de uma batalha épica e quase filosófica, pois no meio dela ele começa a invocar ataques estranhos sem um padrão aparente, e durante o ciclo de nascer e ressurgir para derrotá-lo percebemos que ele é a junção de todos os outros que um dia já deram suas vidas para reacender a chama. Esse não é um chefe qualquer, aqui estamos lutando com todas as decisões que fizemos durante a saga Souls, desde o primeiro jogo, assim como também estamos enfrentando as consequências das nossas escolhas, e derrotando ele nós finalmente conseguimos vencer tudo que nos puxava para trás, podendo fazer novas escolhas que guiarão esse mundo daqui para frente. E essa é a grande mensagem do Souls e especificamente de Dark Souls 3, um game onde no fim enfrentamos o nosso passado e o derrotamos, para finalmente podermos decidir o futuro.
E então nos deparamos com 3 finais. Nós podemos ignorar tudo e simplesmente continuar o ciclo, reacendendo a chama, que agora não passa de um fraco brilho, mostrando que não importa o que façamos, a Era do Fogo realmente está no fim. Nesse outro fim, nós podemos, através de algumas quests secundárias que deixam esse final disponível, subverter essa chama e nos tornarmos o Senhor dos Vazios. E então chegamos finalmente ao principal, o final onde aprendemos que ciclos se encerram, que escolhas, apesar de terem consequências, podem ser redimidas através do aprendizado, que para surgir uma nova era, o passado deve permanecer inerte em seu devido lugar. E mesmo que o futuro pareça difícil, nós bravamente iremos encará-lo encerrando um ciclo de abuso de poder, caos, luxúria e podridão. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e se interessado pela franquia Dark Souls. Apesar da dificuldade que enfrentamos nesses jogos, cada um deles tem uma essência própria e abrangem todos esses pontos positivos que comentei. Se você curte o universo de fantasia obscura ou Dark Fantasy, vai se apaixonar por eles, eu garanto. E obviamente, não detalhando a história toda, foi um trabalho imenso conectar esses pontos desses jogos que possuem uma lore tão complexa quanto vocês podem imaginar. E eu espero que tenha dado para esclarecer bem nesse vídeo. Além de tudo que apresentei aqui, o jogo é composto de muitos personagens mesmo, inúmeras figuras que marcam presença na trama, mesmo que por alguns minutos sequer, mas que complementam um pouquinho a história. E por fim, venha fazer parte da Penumbra também. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Sobre esses assuntos e mais, nos vemos em breve.